Olá, bem-vindos! Bem-vindas! Hoje estamos mais uma vez aqui no podcast O que Elas Querem para falar sobre saúde total da mulher. Né? Eu, como Keren, médica psiquiatra. Eu, Andréia, médica endocrinologista. E hoje estamos aqui com um médico psiquiatra, escritor, para conversar um pouquinho com a gente. É cofundador, né, da Universidade dos Pais, que é um movimento que ajuda aí familiares e pais a saberem como lidar com os filhos. Muito bem-vindo, Wilmer. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Olá para todos. Sim. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Acho que a gente vai... o Wilmer escreveu vários livros, né? Ele mostrou aqui pra gente. Hoje a gente vai conversar, acho que bastante sobre a criação de filhos, né? Que é um tema que a gente gosta bastante, porque a gente fala muito com mulheres. Tem Então bastante interesse. E vamos começar assim, explica pra gente como que o senhor começou a criar essa Faculdade dos Pais, de onde veio essa ideia? Bom, a Universidade de Pais, há muito tempo eu trabalho com a questão da parentalização, treinamento de pais, desde os anos 80. Criei alguns trabalhos na Associação Paulista de Medicina para grupo de orientação de pais de portadores de transtornos de aprendizado, várias atividades sempre ligadas à questão da família e saúde. As pesquisas mostram em diversas áreas da psiquiatria que quando a pessoa faz um tratamento eventualmente medicamentoso, ela tem um resultado, uma psicoterapia tem um resultado. Quando associa psicoterapia a tratamento medicamentoso, o resultado melhora. E quando entra a orientação familiar, a família participa junto, o tratamento se potencializa, a chance de êxito aumenta bastante. Então, criei grupos de pais e fui desenvolvendo isso. E nesse processo todo, a gente vai vendo que a coisa mais difícil que existe na vida de quem tem filhos é educar filhos. A gente ouve de muitos pais e é a coisa que mais muda a vida das pessoas. Depois que você tem filho, a vida não é mais a mesma. Tanto no lado de felicidade, de ganhos, sabe, se você vê uma criança sorrindo, se desenvolvendo, o primeiro beijinho que ela manda, o primeiro sorriso, aquilo, as pessoas ficam bobas, encantadas, encantam avós, encantam pais, assim por diante. É o que mais muda a vida de uma pessoa. Aí eu fui pesquisando e fui vendo que é o que mais muda a vida da sociedade. Os antropólogos, historiadores, colocam sempre que o que mudou o mundo foi a descoberta da roda, do fogo, do arado, agricultura e etc. Tudo isso é importante, é verdadeiro, mas o que mais mudou a história da sociedade foi a descoberta da paternidade. Quando o ser humano era nômade, não sabia que o filho vinha da relação entre homem e mulher, a sociedade tinha uma estrutura. Quando se descobre que o homem fecunda a mulher, então ele é parte do nascimento da criança, passa a surgir a ideia de família, de propriedade, necessidade de proteger a propriedade, e toda a estrutura social que nós vivemos hoje decorre da descoberta da paternidade. Segundo, de Freud para cá se descobriu o significado da paternidade. Quanto a primeira infância é fundamental para a saúde das pessoas, para a saúde da sociedade, para o bem-estar ou para o adoecimento das pessoas. Então, o significado da paternidade. E nos últimos 30, 40 anos, as descobertas da neurociência e das teorias de desenvolvimento em psicologia, das diversas teorias, nos dá as informações necessárias para que nós possamos trabalhar com a terceira descoberta, que é o como da paternidade. Então, hoje nós temos informações para passar para os pais de como se educa filhos para viverem melhor as suas vidas. A partir desse conhecimento, eu fui procurando como criar uma forma de universalizar isso. E aí surgiu com a Ana Luísa Meireles, que já tinha criado o conceito da Universidade de Pais, a chance de fazermos essa parceria e trabalharmos com o treinamento parental, orientação parental, para que as pessoas possam
ter mais êxito na relação pais-filhos. E Wilmer, o senhor citou que daí começou, né, a ter a relação, saber que vinha do pai, né, e a paternidade. O que o senhor vê, assim, que o pai realmente tem de importante? Porque hoje temos muitas relações familiares diferentes, né, muitos casais diferentes. Vê que tem diferença quando tem o pai, homem-pai? Não, a nossa preocupação não é com o casal convencional. Nós estamos preocupados com a função paterna e a função materna. Historicamente, a mulher sempre cumpriu a sua função. Bem ou mal, as mulheres cumprem a sua função. Quem não cumpre a função é o homem, ao longo da história. Nos casais modernos de 2 mulheres, 2 homens, também existem essas funções. E as pessoas precisam saber como cumprir a função. Né? Então, qual é a função? A função materna é a função mais imediata da nutrição, da proteção, da coisa mais, digamos assim, mais miúda, não no sentido miúda de valor, mas de proximidade. Assim, se um pai está tomando conta da criança, tem ali um periguinho qualquer, ele não vê, a mãe vê. Então a mãe vê esse cuidado. E o homem, a função paterna é muito mais a questão, isso vem do animal, do perigo que vem distante. Externo. Então ele precisa olhar mais amplamente. Então, assim, cada um cumpre a sua função. A função paterna também, o Freud já dizia isso, é introduzir na criança os valores da sociedade, a questão da socialização. Então, o que é a função paterna? A função paterna é cumprida também pelo Estado, pela universidade, pela mídia, tudo que é de ordem social. E, infelizmente, a função paterna nunca foi cumprida corretamente, até porque não se identificava, portanto não se culpa ninguém por isso. E ainda hoje ela é cumprida mais, digamos assim, no imediato. Hoje existem pais que se preocupam com a sua função paterna, mas as instituições responsáveis pela função paterna hoje estão em absoluta falta de credibilidade. E o que os estudos dizem assim sobre o comportamento das crianças, tendo como exemplo o pai, né? O pai, o que eu já li, né? Por exemplo, é que os filhos eles têm mais o comportamento de trabalho, por exemplo, que eles olham mais para o pai. Então, o pai que é trabalhador, que sai para buscar e tudo mais, eles vão pensar nisso como uma admiração e talvez agreguem isso à sua própria vida. Tem muita diferença, assim, do que os filhos veem de pai e mãe e para se espelharem, né? Esse é um pedaço da história, mas a coisa é mais complexa. A grande maioria dos problemas é fruto de erros de comunicação. A criança copia? Copia. E o espelhamento, essa questão da palavra espelho, aí ela tem 2 aspectos. Ela se espelha nos pais de alguma forma, isso é verdadeiro, mas o espelhamento é mais importante não nesse aspecto de copiar, mas no aspecto de dizer o seguinte: a criança percebe a reação que os pais têm ante as suas atitudes. Então o espelho mostra. Então, por exemplo, eu sou uma criança que tenho quase 1 ano. O meu priminho tem 1 ano e 3 meses. Para a criança isso mas não faz diferença para a criança. Mas o meu priminho anda. Eu não ando. Aí meu pai ansiosamente começa a cobrar que eu ande antes de eu estar pronto. Então, quando o meu pai cobra que eu ande sem que eu esteja pronto, eu vou cair, eu vou falhar, eu vou fracassar. Meu pai vai fazer uma cara assim: tá bom, filhinho. Ou critica ou não fala nada demais, mas tem uma expressão. A expressão a criança lê. Então ela começa a internalizar que ela é menos capaz do que é, que ela está menos pronta do que pode, que é muito difícil para ela fazer o que os outros. Então ela já começa a internalizar conceitos que fazem com que ela se sinta menor do que ela é. Porque houve uma cobrança de uma prontidão que ela teria daqui a 2, 3 meses que ela não tem ainda. Então os pais não percebem
que essa atitude de ansiedade, ela gera nas crianças uma baixa de autoestima, de autoconfiança. E aí vão gerar uma série de desdobramentos. Então, mas o fato importante, entendeu, é o seguinte: a comunicação é os nossos maiores problemas são frutos de erro de comunicação. E por quê? Tudo que eu falo não tem um sentido de achar culpados, isso é muito importante. A gente constata mecanismos que se repetem com frequência e geram sempre o mesmo resultado. E temos que intervir nesse mecanismo da comunicação. Né? E os pais não percebem isso. Por quê? Porque todos nós pais também somos crianças mal crescidas. Isso foi comigo, foi com meu pai, com meu avô, com a minha avó, com a minha bisavó. Todos nós fomos criados num modelo em que havia o desconhecimento desse processo de desenvolvimento. Por isso nós não podemos ser críticos com isso, mas temos informações a oferecer que mudam a história. Porque as nossas próprias frustrações a gente vai acabar cobrando de uma forma errada e piorando, né, até gerando até um trauma. Então, qual que seriam os piores erros que os pais cometem assim, na criação? Eu acho que o pior erro que existe é a falta da escuta, a falta da percepção do outro. Isso vai gerar comunicação violenta, excesso de punição. Tem uma sutileza aqui, que é o seguinte: eu divido os pais em dois tipos, pais para fora e pais para dentro. O que é isso? Pai para fora é aquele que está tão preocupado com a imagem, com o parecer ser, que muitas vezes pune um filho para mostrar para os outros que ele educa. O problema é que o filho é mal educado. O filho é um problema. Então, os pais fazendo isso não estão percebendo que estão induzindo a criança a uma condição de inferioridade. Então, a educação pai para fora é muito ruim. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava chegando na cidade de Caraguatatuba, estava apertado para o banheiro, fui ao banheiro, corri, tá? Quando eu saio, eu vou na pia, e aí para lavar a mão, e aí vem uma criança de 3, 4 anos correndo, e entra na minha frente e vai lavar a mão. A mãe chega e fala assim: filha, respeita o mais velho. Não falou, deu um tremendo num discurso com a menina. Eu falei: dona, ela estava com pressa como eu, não tem problema nenhum. Então aquela mãe fez aquilo para mostrar para mim que a filha... Ela está tentando, mas... Aquilo é um absoluto, não tem nada a ver. A criança tem a necessidade dela, de não, ótimo, a criança poder fazer aquilo, mas essa preocupação em reprimir, em punir, para mostrar por outro alguma coisa, ela é destrutiva. Quase todo dependente químico que eu tive a oportunidade de tratar na minha vida era filho de pais para fora. E existe o pai para dentro. O que é o pai para dentro? Que prioriza a essência. Então, por exemplo, eu já ouvi de pessoas bem-sucedidas, pacientes bem-sucedidos, o seguinte: um dia meu pai me bateu, essa história é a seguinte: a pessoa morava próximo da Radial Leste e tinha 13, 14 anos, pegou a bicicleta e foi na Radial Leste. Quando o pai chegou em casa, soube que ele fez aquilo, deu-lhe um castigo, bateu, brigou, fez uma encrenca lá. E esse cara relata: olha, aquele dia eu fiquei mal com meu pai, não sei o que, mas depois eu agradeço. Por quê? Porque eu fui correr perigo de vida. Então meu pai me puniu para que eu não arriscasse a minha vida, não para mostrar para os outros. Então, entende a diferença? Então, tudo que a gente faz na educação para mostrar para os outros não serve. Eu ouço isso com frequência, dos piores casos que eu tratei na minha vida. Meus pais estão mais preocupados com o que o vizinho pensa do que comigo. Então, esse é o maior erro. Embaixo desse erro, todos os outros erros podem acontecer, mas esse é o maior erro, que é sutil, porque muitas pessoas não percebem isso. E qual, só para usar o exemplo que o senhor falou, então nesse caso do banheiro, que o menininho veio, entrou na sua frente e foi lavar a mão. O que seria um correto, assim, o mais adequado? A mãe não tem que fazer nada. Deixa e depois conversa. Não conversa nada, a criança veio lavar a mão e foi embora. Qual é o problema? Não é? A criança correu para lavar a mão. Qual é o problema? Não é problema nenhum. Aquela ação da mãe, eu falo muito isso nas minhas obras, é importante que os pais desenvolvam a habilidade da escuta, da observação, deve se observar muito, escutar muito e intervir pouco.
O excesso de intervenção gera mais problemas do que a observação. Isso não quer dizer que tenha que ser negligente e descuidado. Mas eu até oriento pais, quando tem crianças aí que começam a caminhar até os 3 anos de idade, por exemplo, ir para uma praia dessas calmas, que está vazia, e deixa a criança explorando, a criança vai andando longe, os pais observando, e vai perceber que tem uma distância que a criança vai e que ela mesmo volta. Ela tem uma distância que é instintiva. Então, os pais devem observar muito. E se a criança cair e machucar o joelho, não tem nada demais. O que é importante é que ela aprenda a cair, aprenda a levantar. Então, ou se não ir para lugares assim, algum hotel fazenda que tem um gramado grande, seguro, se deixa a criança, observa como ela se desenvolve, vai descobrindo as coisas. Então, os pais devem observar muito, escutar muito e intervir pouco. Eu vejo muito esse excesso de intervenção mesmo, né, hoje em dia. Não. O difícil é ouvir. Acho que é essa completude, assim, porque os pais hoje estão muito acostumados com vários estímulos, então a criança está ali, ela tem que fazer outras coisas, então não para ouvir. Eu já li até um estudo que tem falando sobre você ficar com teu filho 20 minutos por dia em plena atenção. Que isso muda bastante o comportamento da criança, porque ele sabe, assim, sem o pai fazer perguntas, nada, deixa a criança perguntar e aí, né, o pai responde, escuta, mas assim, ele está dando o tempo 20 minutos completos. E aí a criança tem uma melhora até em atividades escolares e em relacionamentos total. Então faz muita diferença, né? A diferença chama-se atenção concentrada. Nem precisa 20 minutos. Nem precisa 20 minutos. Atenção, o que é atenção concentrada? Eu estou falando com vocês, você está pensando sobre o que eu estou falando, está balançando a cabeça ou concordando ou discordando. Isso chama-se atenção concentrada. Quando a criança, como eu, como você, como a criança, percebe que o seu interlocutor, que é uma pessoa importante no caso pai e mãe, pensa sobre o que ela diz, a criança já está recebendo um elogio automaticamente, sem falar, que é: você é importante, você é interessante e você é inteligente. Não precisa elogio. O ato de eu pensar sobre o que a pessoa me diz, e o que eu dizer aqui não é só verbalizado, é dizer com o comportamento, com a ação, isso já valida a pessoa. A coisa mais importante é a gente crescer validado. A criança que nasce validada, ela está tendo uma promoção de saúde, ela vai se desenvolver, sabe, não vai aceitar bullying, não vai aceitar, ela vai ter uma agressividade natural, que não é violência, não é hostilidade, não é vingança, mas ela vai ter uma agressividade que protege, né? Então, porque ela tem a identidade bem formada. Então, qual a nossa preocupação? É dar instrumentos aos pais para que criem filhos com identidade bem desenvolvida. Né? Sim. Mas deve ser difícil. É difícil por muitas razões. Por que é difícil? Primeiro, que a maioria das pessoas tem um monte de preconceitos, né? Já tem um monte de conceitos internalizados a priori, tem um monte de coisas que são passadas, e hoje em dia eu vejo que os pais, com tanta informação para se tranquilizarem, estão mais nervosos do que os pais antigos. As mães estão sofrendo. Muito. O que tem de informação aí acho que fica mais confuso, né? Pois é, mas é que tá. E aí tem uma doença que você, endócrino, você psiquiatra, vão aprender, uma doença que eu criei, chama-se tenqueite. Tenqueite é a inflamação dos tenques. Tem que isso, tem que aquilo. Então assim, você tem que isso, tem que aquilo. Então tem que ficar 20 minutos com a criança. Se ficou 18, falhou. Entende isso? Então, são assim, as regras, né? Excesso de tem que. Então assim, teu filho tem que dormir não sei o que lá, tem que comer cada 3 horas, teu filho tem que não sei o que lá, tem que andar no treino, e tem que. As mães estão tudo com peso no pescoço, peso na coluna, sobrecarregadas em burnout materno. Está errado. Sim. A gente tem que trabalhar o conceito da mudança do tem que para o pode. Você pode conviver com seu filho. Seu filho pode dormir assim. Ele não precisa dormir 3 horas, mamar cada 3 horas se ele não tem fome. Não é? Não tem que ser exato isso. Então, assim, a ideia é os pais e mães
podem absorver essas informações para se tranquilizar, porque o que vai fazer filhos tranquilos é nós tranquilizarmos aos pais, não encher de tem que. Encher de regras, né? Uma coisa que um já monte é de regra. E essas regras sobrecarregam. E essa questão de colocar limites, né? Que a gente vê hoje em dia também que os pais têm uma dificuldade maior em impor os limites, em causar uma frustração, né? E é um grande problema, né? Esse é um grande problema, mas eu tomo muito cuidado com essa palavra limites. Nós vimos 2 assassinatos recentes aqui, um no Rio de Janeiro e em São Paulo, porque os pais quiseram colocar limites. Tirou o celular ou não deixou faltar na escola. Eu vi. Então vê o seguinte, é fácil colocar limites, mas você só pode colocar limites se antes disso criou um vínculo. A essência não é o limite, a essência é o vínculo, porque a criança bem vinculada ou desenvolve o limite naturalmente ou aprende com facilidade. Como os pais não souberam criar vínculos, quando vão pôr limite, vão gerar mentira, subversão, comportamentos inadequados. Então é muito importante. A palavra limite é muito falada, mas tem que ser bem explicada, porque o fundamental chama-se vínculo. Eu deixo de fazer algo errado porque eu tenho um vínculo tão bom com minha mãe e meu pai que eu sei que eles vão sofrer. Entende? Sim. Mas não é sofrer para me manipular. Eles vão sofrer porque tem uma relação empática. Aquele medo de desapontar, né? Quando você tem... Então, porque tem uma relação empática. Eu não quero que meu pai sofra. Eu não quero que as pessoas que eu amo, que me amam, sofram. Né? E isso é da natureza. Só que a educação equivocada ao longo do tempo tirou isso da gente. Nós precisamos devolver isso às pessoas. E Wimmer, o senhor acha que as crianças, elas realmente nascem uma página em branco, que aí os pais vão desenhar, ajudar, né, a desenhar? Ou então tem crianças que já nascem com alguns desenhos e aí é mais difícil? Porque, por exemplo, esses casos mais graves de crimes e tudo, será que eles já tinham algo desenhado aí ou foi da criação? O que o senhor pensa? Esse é um debate complexo. Né? O fato em si é o seguinte, nós trazemos uma herança genética, né? Nós trazemos consequências da gestação e dos primeiros anos de vida que também vão intervir nos genes. Nós temos a questão da epigenética, temos todos esses fatores atuando. Temos a genética cultural, que é aquilo que se vive como de tão intensamente e frequente que internaliza-se como se fosse genético. Então temos vários aspectos. Essa pergunta se a pessoa nasce como uma coisa em branco, isso me remonta ao Rousseau, que falava que é a tábula rasa. O Rousseau falou isso nos anos 700, 800 ou 600, sabe? Séculos atrás. Não cabe mais isso. Então, hoje nós sabemos que existe a pluricausalidade, são a convergência de muitos fatores se integrando para sinergicamente atuarem de forma ruim ou de forma boa, ou com certo grau de antagonismo. O que nós podemos falar é que a relação para isso, a educação, o convívio é o local que nós podemos atuar. Eu não posso atuar na genética, ela já veio, mas eu posso atuar na relação. Então você vê que, por exemplo, bipolaridade tem alto componente genético, mas depende do modus vivendi daquela família e daquela pessoa, ela não vai se manifestar ou vai se manifestar com menos gravidade. Então, qual é a questão? É a atuação na relação pais-filhos. Esse é o grande remédio para evitar essa possibilidade. Nesses casos aí de violência, etc., eram filhos adotados, né? Então, você tem uma genética desconhecida, mas se já é um filho adotado, que possivelmente o casal que era pai tinha mais problemas, né? Mas isso não quer dizer, existe um universo enorme de filhos adotados que são pessoas extraordinárias. Né? Então não se pode jogar nisso pura e simplesmente. Tem que jogar no conjunto
dessas questões. E aí reforça os familiares, né? Porque que alguns filhos adotados têm um comportamento mais agressivo, né? E mais difícil, e outros com outras famílias que... E nós também já tivemos crimes feitos por filhos que não foram adotados. Grandes. Suzane. Também, Eu tenho uma amiga que num congresso que eu participei de medicina psicossomática, ela apresentou um trabalho que eu fiquei encantado. Eu até falei para ela, escreva um livro, ela não escreveu ainda, que é assim: filhos adotivos de pais verdadeiros e filhos verdadeiros de pais adotivos. Achei genial. Genial. Genial isso. Né? E é bem isso, né? Porque, na verdade, no fundo, às vezes não é o fator adoção ou não que vai ter o maior impacto, né? Com certeza não. Tudo, você vê assim, às vezes eu vejo o seguinte, mas hoje menos. Mas existia uma época em que se adotava, quando o homem, o casal não engravidava por um problema do homem, era muito comum se adotar filhos em segredo. Se o marido era loiro, ia adotar uma criança loira. Para parecer que era daquele pai. Veja como que isso é uma coisa absurda, mas isso acontecia com elevada frequência. Então era adotar para mostrar para os outros. Essas crianças iam ter problemas por quê? Porque esses pais estavam mais preocupados em mostrar para os outros do que em serem. E aqui entra um aspecto importante da educação, que grande parte de nós e da sociedade é educada para o não ser, é educada para o parecer. E a verdade, tudo que nós estamos trazendo aqui é educação para o ser, que é fundamental. Fundamental na educação é conhecer a pessoa. Eu preciso conhecer o meu filho, saber quem ele é. Porque sabendo quem ele é, eu vou poder ajudá-lo a aproveitar sua potencialidade e viver a sua vida da melhor maneira. Não adianta eu tentar transformar uma pessoa que tem uma estrutura sexual para uma determinada prática e querer fazer essa pessoa ser diferente do que ela é. Eu estou destruindo aquela pessoa. Né? Então a gente tem que ter esse conhecimento e lidar com as frustrações inerentes a esse conhecimento, porque nem tudo que eu vou conhecer no meu filho é o que eu quero. Isso que entra de novo, né? O escutar, então é entender. E vem antes, eu acho, o escutar do casal também. Porque quantos pais eu vejo, né, até em consultório, assim, que nem escolheram realmente ter filhos. Às vezes a mãe queria engravidar e nem conversou direito com o pai e engravidou. E aí fica completamente disfuncional a família. O que o senhor vê a partir dos relacionamentos mesmo, né? Quando decidir ter o filho, porque o senhor também falou assim, a grande dificuldade é educar, né? Eu tô tentando ter filho, a Andrea também, e aí às vezes nós nos pegamos pensando, nossa, mas a parte financeira, e que realmente não é tão difícil a parte financeira, o mais difícil é a educação, mas o primeiro vem na escolha do pai, né? A mãe, ou enfim, a família, se realmente querem ter e assumir essa responsabilidade. A gente tem que olhar, se olhar na história, ver o seguinte, grande parte das pessoas da minha idade e pouco mais velhas que eu, foram filhos da obrigação. O casal casava e era obrigado a ter filhos. Ou para provar que o homem era macho, era capaz de fazer filhos, ou provar que a mulher era capaz de dar filhos para o homem. Isso era obrigação. E aí eu fiz uma pesquisa nos anos 80 que revelou o seguinte, grande parte das crianças nascidas com mais idade ou não eram do momento que aquele casal queria ter filho, ou seja, os filhos vieram antes eles quisessem, ou não vieram do pai que a pessoa queria, porque nem sempre as mulheres casavam com os homens que elas desejavam. Elas obrigadas a casar dentro de um padrão escolhido pela família. Em algumas culturas isso ainda é dominante. Então nós vamos entender que grande parte dos filhos não eram frutos do desejo, não eram frutos da vontade, sim, eram filhos da obrigação. Isso é um problema. Então hoje as gerações mais novas, vocês têm essa possibilidade de ter filho do desejo. Você pode falar, eu quero ter um filho com esse cara. Eu quero ter um filho aos 33 anos com esse cara. Okay. Isso é uma escolha. Então nós vamos entender que o filho passa a ser um direito, não uma obrigação.
Isso é toda a diferença, né? Se ele é filho do direito, tudo que eu estou falando aqui é o pode. É o pode. Você pode escolher com quem ter o filho, você pode escolher quando ter o filho e pode escolher como lidar com isso. Então, isso faz toda a diferença. E muitas vezes, nos casais, as pessoas eram obrigadas a ter filhos, né? Às vezes, por exemplo, um casal tinha a primeira filha, segunda filha, terceira filha, ia ter filhos até ter um filho homem. Isso repercutia de forma brutal em todas as filhas anteriores e também na sobreproteção dele. Então, o que determinava não era o desejo assim, eu quero ter um filho com essa mulher, eu quero dar um filho para esse cara, eu quero dar um filho para essa mulher, eu quero construir juntos, né? Isso não existia, isso começa agora. E choca muito porque essa questão da diversidade hoje, os casais são diferentes, os casamentos muitas vezes duram menos, mas são mais felizes enquanto são. Então é totalmente diferente o modelo, só que nós não estamos acostumados a isso. Então nós precisamos trazer informação atualizada para as pessoas lidarem com essa diversidade. E qual o impacto na criação mesmo do filho desses casais que tinham assim obrigados? Nós vamos ver, o vínculo fica mais fraco. Nós temos uma sociedade que ela é injusta, a maioria é fracassada, né? A pobreza é muito grande. O resultado é uma sociedade absolutamente ainda fraca, ruim. Né? Eu digo que a sociedade é muito ruim. Aí você fala, não, mas o senhor é pessimista, doutor Firmino. Não sou pessimista, eu sou otimista, porque a sociedade antes era péssima. Sim, já somos ruins. Né? Daqui a pouco nós já somos mais ou menos, já é um progresso. Então, e veja, nós estamos vivendo um momento crítico no mundo, com guerras, com epidemias, etc. Mas nada disso é novo. Né? Nada disso é novo. Mas nós temos uma ala da sociedade que está progredindo profundamente com resiliência, com habilidades, etc., que antes não tinha. Antes nós não chocávamos. A violência doméstica, por exemplo, antigamente não nos chocava. Hoje choca. Resolveu não, mas já melhorou porque já choca. Já podemos tomar medidas. Então hoje, se fosse orientar, né, os casais que estão pensando em ter filhos, qual que seria a grande orientação? A grande orientação é: escute muito, observe muito, intervenha pouco. Pegue todas as informações disponíveis como um direito. Pode, não como tem que. Quando o teu pediatra, o teu obstetra, que acompanha o teu pré-natal, passe informações, aquilo é para te proteger, não para te sobrecarregar. Né? E outra coisa importante, não existem pais perfeitos e não existirão filhos perfeitos. E mais importante, as melhores amizades que a gente faz na vida, as melhores relações são feitas pelas portas dos fundos, não pela sala de visita. O que quer dizer isso? Quando eu conheço as pessoas e os defeitos ou as imperfeições e vinculo, isso é um vínculo verdadeiro. Quando o vínculo é feito na sala de visitas, onde todo mundo se mostra perfeito e certinho, isso não tem consistência. Então, sejam. Né? A ideia é sejam. É isso. Sim. Mas, por exemplo, um casal jovem acabou de casar e aí hoje tem muitos casais que optam por não ter, justamente pelo medo, né? O mundo hoje, as guerras, as dificuldades. Se o senhor fosse conversar com esse casal que está, né, aí ambivalente, ter ou não ter, o que o senhor diria? Eu digo o seguinte, olha, a razão não explica a vida. Se eu ficar pela lógica, não vale a pena casar, não vale a pena ter filhos, não vale nada a pena. A lógica não justifica a vida. O que justifica a vida é o afeto. Então, por exemplo, quando eu vejo um pai fresco, recente, olhando para uma filha de 6 meses, 3 meses, o cara bobo,
Sim. Você pega um cara que trabalha, que vai lá e peita um, encrenca com o outro, se impõe no trabalho, chega em casa e olha para aquela criança e fala assim: Desmonta. Oi, biririri, bararararará. Aí você entende por que vale a pena ter filho. O cara tem que trabalhar mais, não pode mandar o chefe para aquele lugar porque ele não pode perder o emprego, ele tem que aguentar um monte de coisa, mas quando ele olha para aquela criancinha, ele fala: vale a pena. Vale a pena. É que não é racional mesmo, né? Não é racional. Quer dizer, eu vejo assim, por exemplo, hoje eu estava conversando com a minha mulher, falou assim: a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser mãe. E a segunda é ser avó. E mãe é melhor ainda, porque se eu não fosse mãe eu não era avó. E é verdade, só quem tem sabe a diferença. Agora, não vamos iludir, não. Iludir. O sono nunca mais vai ser o mesmo dos pais. Pois, até hoje, tenho 76 anos, meus 3 filhos têm 46, 47, faz 48, por aí. E o meu segundo filho, que é psiquiatra, que é um cara muito bem, me aparece com uma pneumonia. Né? Tá bem já para... Você acha que eu dormi essa noite? Já. Não dormi, não adianta, é filho, Sim, entendeu? Pra Então, sempre, né? Para sempre. Agora, quando eu olho para felicidade, você me viu ligando com a minha neta, isso não tem preço. Então, assim, é isso que a pessoa tem que entender. A lógica não explica. Se você quiser ter filho, sabe que aquilo mobiliza mudanças na sua vida. Né? E assim, a felicidade, quando você tem aquela fabricação de aquele hormônio noradrenalina, serotonina, ocitocina. Não, ocitocina. Ocitocina. Quando você fabrica aquela ocitocina, não existe coisa melhor. Né? Só para quem tem. Quem não tem não sabe o que é. Né? Eu fico vendo intelectuais, né, falando coisa e tal. Parará. A cabeça, a lógica não tem consistência se não tiver o afeto. Então, e como que muda, né, Vilmer? Eu tive uma gestação ectópica em setembro e eu e meu marido já estávamos tentando ter filhos e tudo, e eu já tive visto na faculdade, né, pessoas que perderam, e pra mim eu pensava, nossa, mas assim, perdeu no começo, não tem muito sentimento, mas assim, eu e o meu marido, os dois sentimos a perda. Porque quando você tem o diagnóstico de você vai colocar uma criança no mundo, você já tá pensando quando nascer, quando segurar, já o que você vai falar. Sim. Como é importante. Você não pede só uma gestação, você pede uma gestação e um monte de planos, de fantasias, de fábulas que você criou. Você, quando estou grávida, você já pensa, vai ser menino, vai ser menina, vai ser isso, você já cria uma história, então você perde uma história. Né? Então tem uma dor aí que a gente precisa compreender nas pessoas. Né? Mas o mais importante que eu digo a você, tranquilidade. Nós precisamos tranquilizar aos pais. E tem que tirar o excesso de responsabilidade e trabalhar com a visão do direito de ter. Né? O direito no pode, você pode. Né? Sim. E Vilmer, o que o senhor diria para o pai que está em dúvida, então já teve filho ali, mas ainda está naquele início, e está em dúvida se ele está no caminho certo, assim, se ele está fazendo as coisas certas, como ele saber que ele está fazendo as coisas adequadas? Olha, essa é uma pergunta muito complexa pelo seguinte: nós não temos certezas de nada, nem do passado. Okay? Então, o futuro é uma sensação que eu estou fazendo a coisa certa. Né? Eu me lembro uma ocasião que eu tratava uma pessoa que tinha medo de dirigir. E ela se curou e morreu num acidente de trânsito. Irônico, né? Não é? Então, a vida é um perigo. Sim, o risco está aí, né? A vida é um perigo e a gente tem poucas certezas. Né? Então, assim, estou no caminho certo, olha, o certo é o que está vivendo agora. Né? É o momento afetivo, é a alegria, a felicidade naqueles encontros, porque o amanhã, né, nós não podemos ter essa garantia. Tudo o que sugere que está no caminho certo é o momento feliz de agora. O Vinícius de Moraes, ele tem uma frase que
que é o seguinte: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu, parafraseando, eu mudei um pouquinho e falo: a felicidade é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, o que dá a sensação de caminho certo é se o momento é bom. Isso não é falar para ser porra louca, isso falar, eu quero viver agora e curtir. Não é isso. Mas se você tem um momento alegre, feliz, com uma relação consistente, você está construindo uma base para um desenvolvimento melhor. A nossa vida precisa ser vista como um filme. Na minha linha de psicoterapia, que eu chamo de cineterapia, a nossa vida é considerada um filme, não uma sequência de slides ou fotos. Uma cena de hoje prepara a cena de amanhã. Então, por exemplo, se eu tomo contato com os perigos da vida, por exemplo, uma criança toma contato com o bacilo da tuberculose, ela está saudável, o que ela desenvolve? Não desenvolve a doença, ela desenvolve a resistência à doença, certo? Isso chama-se efeito vacina. Então nós precisamos fazer com que as pessoas tomem contato com os perigos da vida quando elas estão fortalecidas, porque elas vão internalizar defesas contra esses perigos. E isso nos favorece acreditar que estamos no caminho certo. Né? Mas existem coisas que são imprevisíveis. Eu jamais imaginaria que surgiria um Covid. Né? Então, mas agora, se as pessoas estão bem de imunidade, estão com efeito vacina para os perigos da vida, elas têm mais possibilidade de viver feliz. Então a ideia é essa, né? Efeito vacina. Que os pais que super protegem, por exemplo, eles não permitem que exista esse efeito vacina, né? A superproteção é um desastre, porque a pessoa não desenvolve habilidade para se defender, né? Então, existem pais hoje que vão em entrevista de emprego com o filho. Isso é absurdo. Sim. Pior que essa geração. Né? Então, assim, como eu digo, a vida é um perigo. A outra opção é pior, né? Sim. E como o pai, então, consegue hoje em dia exercer esse papel paterno, né, do pai, desde o começo, porque aquele início, assim, quando a mulher que engravida, né, que passa por todo aquele processo, e no começo, os primeiros meses, a mulher que fica lá, acorda à noite, amamenta o tempo todo, o homem, assim, ele, claro, dá um apoio emocional, mas ele não tem uma função tão importante como a da mulher naquele primeiro momento, né, de amamentar. Como ele pode já começar a exercer esse apoio? A primeira mudança é o homem entender que ele não vai ajudar a mulher. Por quê? Porque se ele entende que ele está ajudando a mulher, é porque aquilo não é função dele. Então, assim, é importante entender que existe a função paterna. Eu entendo que nos dias de hoje a mulher trabalha fora como homem, ela tem responsabilidades como homem, e eles podem dividir as tarefas. Se ele não amamenta, ele deve fazer alguma outra coisa que equivalha. O importante, hoje eu vejo assim, grande parte dos pais sofrendo porque a criança não dorme. Mas o natural da criança é dormir. Então tem alguma coisa errada que acontece, que a criança fica insegura e tenta se assegurar da atenção dos pais. Então é a ansiedade dos pais isso aí. Se o marido participar de uma forma mais ativa, não contabilizando como uma ajuda à mulher, né, isso aumenta a chance da criança se desenvolver com mais resiliência, com mais saúde. Né? Sim, em tudo, né? No sono, em comer bem, em todos os E é que eu digo, olha, a criança... Outra coisa que eu vejo assim, que se cria muita regra, como eu falei, o tem que it, né? Então a criança tem que dormir, não pode ter barulho, não pode ter um LED aceso, não pode... Um monte de coisa. Eu digo, pessoal, isso, na minha concepção, é bobagem. Criança, ela precisa se sentir protegida. Ela dorme no barulho. Se o pai e a mãe estiverem conversando, ela dorme no meio do barulho. Eu já vi criança dormir em festa. Na nossa época era assim, eu dormi na cadeira da Tá certo? Por quê? Porque a criança sente que não vai ser abandonada, ela se sente protegida. Então, se eu fico tomando um excesso de cuidados, significa que se a criança interfere assim, ela quer se livrar de mim. E aí ela fala, de mim você não se livra não.
porque ela intuitivamente sabe que depende daquelas pessoas, e ela vai precisar se assegurar que as pessoas estão próximas dela. Ela não dorme, não come. Sim. Não é? Então, se a criança sente que os pais não vão abandoná-las, ela tem confiança, segurança, ela se entrega, né? Ela se entrega. Eu já vi criança dormir em festa muitas vezes na minha vida. As crianças, então, elas dão sinais de que as coisas não estão indo muito bem. Qual é um grande sinal que o senhor entende, assim, que uma criança pode dar para os pais de que, olha, não, essa criação aí talvez não esteja indo para o caminho bom? Existem muitos sinais, aqui é importantíssimo isso, porque, como eu falei, os problemas são ligados principalmente a erro de comunicação. Qual é a primeira comunicação de uma criança? É o choro. Ela chora por quê? Ou está com fome, ou com dor, ou com medo. Entendi que é um instinto. Nós adultos muitas vezes não percebemos ações que nós temos. Mas, por exemplo, eu me lembro quando eu tinha filhos pequenos, que eu tinha uma amiga que amamentava com cigarro na boca. Pô, a criança ia ter problema. Ela não percebia. Às vezes o perfume é agressivo e as pessoas não percebem. Às vezes o movimento, quando você está ansiosa, você vai fazer a criança, você já agita um pouquinho mais. A criança ela é 100% percepção e não tem conteúdo para confrontar. Então ela tem uma coisa binária que chama sim, não. Estou protegido ou não estou. E ela, como o instinto sabe que ela depende daquelas pessoas, ela vai criar mecanismos para reter aquelas pessoas. Então, o primeiro é o choro. O segundo, outros sinais que ela dá é o balbuciar, é o sorriso, é o olhar. Né? Então, ela vai mandando mensagens desse tipo. Se o choro não é suficiente, ela começa a fazer sintomas, disfunções. A disfunção não é uma doença. A disfunção é algo que está funcionando errado. Então vai ter mais gases, vai ter alguma disfunção. Se ela continua se manifestando com choro e com disfunção, e isso não ajuda, ela vai desenvolver uma doença, porque a disfunção continuada gera um adoecimento. Então, essas informações são importantes. E a gente tem que olhar muito para a questão escuta. Eu lembro que uma ocasião eu estava dando uma palestra e uma dona de escola falou, nossa, entendi por que minha filha é chata. Por quê? A mulher trabalhava, era uma pessoa honesta, trabalhadora, preocupada, não era uma pessoa má. Chegava em casa, dever cumprido. Aí a filhinha de 2 anos chegava, mãe, ela não respondia. Ficava lá. No celular. Nem tinha celular nessa época, mas era assim, né? Mãe, aí a minha filha pegava a saia da mãe e chacoalhava, mãe, deixa de ser chata, minha filha. Ou seja, não havia escuta. Porque a mãe estava convencida que ela tinha enfrentado problemas, um monte de coisa, para poder levar para casa o melhor dela. Mas ela não percebia que levava a falta de escuta. Então essa criança protestava, fazia coisas, então a mãe estava induzindo a filha a um problema. Então você vê como é falta de escuta. Então a criança faz comportamentos, antes de fazer a disfunção, como eu falei, ela faz comportamentos para se assegurar que não vai ser abandonada. Alguns autores falam em tirania infantil, eu não concordo com isso, acho um absurdo, acho que é uma coisa autocrática, autoritária, mas a criança desenvolve realmente uma postura de dominar os pais, porque ela instintivamente sabe que depende deles. Então essa linguagem toda. Então a gente como adulto precisa compreender a linguagem da criança. Né? E não é simples. Não é simples. Infelizmente dá trabalho. Sim. E quando diferenciar que, não que haja um problema de criação, mas que pode ter algum transtorno mesmo na criança, assim. A gente estava conversando antes de você chegar que hoje em dia está muito comum o transtorno de opositor, é isso? Transtorno opositor, opositivo, que aí muitas crianças que são mal criadas. Mas eu vou dizer o seguinte, no DSM-5 e CID-10, CID-11 fala sobre isso, mas não tem uma página sobre transtorno da autoridade mal exercida. Sim. Então o transtorno opositor muitas vezes é uma reação a uma autoridade ou opressiva, ou negligente ou inconsistente. O que é o
autocrática já está na cara, o negligente está na cara. Mas o que é o inconsistente? Tem pais que são assim. A criança tem uma febrezinha lá, uma dorzinha, a mãe fica, meu Deus do céu, vai morrer, não sei o que lá. O marido fala, eu tive tanta febre na vida, não aconteceu nada. Então, um maximiza, o outro minimiza. Então, um pequeno problema, que seria um pequeno problema, ele se transforma num problema maior porque não é abordado. Então, o pior que existe hoje são os pais negligentes. Negligentes, não, perdão, inconsistentes, grandiosos. Então, o transtorno positivo, ele existe porque a autoridade, na maioria das vezes, é mal exercida. Agora, existem crianças que têm realmente esse traço, um traço da rebeldia contínua. É interessante, existem algumas tipologias que nós estudamos na psiquiatria, de Kretschmer, de Jung, etc., mas tem uma tipologia de um tal de Sheldon. Não sei se você estudou, o pessoal mais novo não estuda o Sheldon, não. O Sheldon é um americano que cometeu uns erros na vida e acabou sendo preso, etc., mas ele tem uma teoria de personalidade muito interessante. Ele parte do embrião, quando nós estamos na fase embrionária ainda, da mórula. Temos 3 tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme. E então, assim, a ectoderme vai formar a pele e o sistema nervoso. A mesoderme, musculatura e ossos, endoderme, as vísceras. Então, ele já vai estudando ali, depende do predomínio de tecido que essa pessoa tem, ela vai ter um tipo físico quando crescer. Quem predomina a ectoderme vai ser uma tendência mais longilínea. Vai ter predomínio de pele e cérebro. Essa pessoa vai ter mais prazer e mais dor no pensamento e na pele. O risco maior da esquizofrenia, em termos de doença mental, mas não quer dizer que vai ser isso. É só, assim, então, essa pessoa tem um tipo de relação com a autoridade. A pessoa que é predomínio de mesoderme, ela tem domínio de ossos e músculos, ela tem mais ação no movimento, na prática de esportes, etc. Essa pessoa lida mal com a autoridade impositiva. Se eu falo para um filho que tem essa estrutura, não faça isso, ele fala, por quê? Mas se eu falar, não faz isso aí, pô. Ele fala, legal. Então, ele tem uma relação diferente com a autoridade. E se é um endodérmico predomínio, ele que é um visceral, ele tem prazeres e dores mais na alimentação, nas vísceras, etc. Ele vai reagir de uma outra forma. Então é muito interessante isso, que é uma parte da psiquiatria que foi relegada por causa do caráter, do erro que esse cara cometeu na vida, mas a teoria dele do ponto de vista técnico é interessantíssimo. Deve ser igual quando tem o ectomorfo, mesomorfo, né, que do tipo físico. Exatamente. Mas ele linkou com a parte psiquiátrica. Exatamente. Então, mas é interessante. É interessante mesmo. E hoje em dia tem muito essa questão que também acho que não é muito da psiquiatria tradicional, dos temperamentos. Né, colérico, sanguíneo. Então, nessa descrição do Sheldon também tem os temperamentos. E outra coisa, nós aprendemos que temperamento não muda. Está errado. Porque depois que se descobriu a neuroplasticidade, até isso muda. Sim. Né? Então, mas isso, se tem esse perfil de pessoa, tem formas diferentes de lidar. E isso a gente pode aprender e orientar os pais. Então, eu digo, com esse filho que tem essa tendência, não adianta eu falar desse jeito. Mas eu educo todos os meus filhos igual. Mas os filhos não são iguais. Sim. Não é? Então, existem habilidades que podem ser desenvolvidas que melhoram as possibilidades dessa relação. A gente tem que trabalhar muito com a palavra tendência. Tendência é uma coisa, não é determinismo. Então, tende a tal, mas não é obrigatório que aconteça. Né? E, infelizmente, nós não temos... não sei se é infelizmente, assim, mas o fato é que nós não temos... não é tudo igual, não é? Existe um monte de particularidades. Só todos, né? E nós já aprendemos muito em relação ao passado e temos muito a continuar aprendendo. Né? Sim, com certeza.
E quando os pais são tão autoritários que geram medo nas crianças e as crianças param de fazer algumas coisas, como que você faz assim para reverter isso? Tem como reverter? Porque depois de um período que a criança passou por isso, será que já não fica tão rígido o comportamento dela por aprendizado? É complexo, mas de qualquer forma, você vê, quando os pais são muito autoritários, eles criam filhos, ou o filho mente, ou ele vai ser agressivo, ele vai ter ele vai ter que escapar disso, né? Então, e muitas vezes esses pais trazem os filhos para terapia, para o profissional, para enquadrar o moleque ou a menina nos padrões que eles colocam. É aí que entra a parentalidade, aí que entra o treinamento parental, que é a nossa função na Universidade de Pais, chamar esses pais, porque se eles não mudarem, nós não conseguimos tratar essa criança. Até porque enquadrar essa criança nessa caixinha reduzida que eles querem enquadrar é anti-humano. Né? Então nós temos que trabalhar com os pais. Aliás, eu digo o seguinte, se as pessoas que realmente precisam fazer terapia fizessem, eu teria 1/5 da minha clientela. Né? Porque essas pessoas mandam. Sim. Mandam, não que mandam, assim, adoecem os outros à sua Mais volta. Pessoas, né? E essas pessoas é que vêm se tratar. Mas se quem precisasse realmente se tratasse, eu teria 1/5 da minha clientela. E ao contrário dos autoritários, os pais muito permissivos. Por mais que tenha ali um vínculo legal, mas que são muito permissivos. Então, gente, os pais autoritários são menos piores. É um erro de português, mas acho que isso é esclarecedor. Os pais permissivos, eles acabam, o filho de pais permissivos crescem se sentindo credores do mundo. O que é isso? Eu acho que as pessoas têm que adivinhar minhas necessidades, suprir minhas necessidades. Então essas pessoas não cumprem compromissos, marcam consulta e não vão, não se assumem no trabalho, ficam sempre esperando do mundo uma solução. Os filhos de pais autoritários têm traumas, mas eles tendem a ser rígidos, mas essas pessoas mudam com mais facilidade. Pelo menos são mais funcionais. É mais ou menos assim. Mais fácil mudar, menos traumatizante. Eu tenho a referência do meu pai e minha mãe, ok? Eles são autoritários. Eu tenho até o direito de ter raiva deles. Porque o bravo, falo, etc. Quando os pais são negligentes, ele fala, mas não posso nem ter raiva do pai, meu pai é tão bonzinho, minha mãe é tão boazinha. Então ele entra em conflito. No outro, o conflito é mais fácil de resolver. Então, o pior que existe são os pais inconsistentes, que eu falei agora há pouco, grandiosos. Depois, menos grave são os pais permissivos. E menos graves são os pais autoritários. Tem até um estudo grande, né, que eu já falei aqui sobre isso, que compara, né, os tipos de pais, e aí fala... Tem a relação dos permissivos, eles têm o pior desenvolvimento mesmo, até em procura de drogas, né, e substâncias ilícitas. O senhor também trabalhou com isso. Como que o senhor vê o paciente, né, um dependente químico, a infância dele? Acha que tem muita interferência para ele chegar até aqui? Porque o que eu vejo é que tem muito, né? Quando os pais chegam juntos na consulta, você percebe o que aconteceu mais ou menos ali. Como que é para o senhor? Deixa eu falar um pouco sobre o conceito de dependência química. Se fala muito sobre isso, mas a grande verdade é que a dependência é psicológica. Ela é psicológica. De hábito. Né? Então, porque você interna a pessoa, fica lá 9 meses, 1 ano, 2, sem, mas sai, aquilo não é químico, aquilo é psicológico. Então a gente já comete um engano nessa visão aí. Concordo. Agora é o seguinte, o que eu vejo mais é exatamente filhos que se sentem credores do mundo, acham que eles têm mais direitos do que têm e menos responsabilidades do que têm. Conseguem jogar a culpa de tudo no outro. Consequentemente, não assumem suas responsabilidades. Isso é mais comum em filhos de pais inconsistentes. Okay? E outra coisa importante que eu vejo, geralmente nesse casal de filhos dependentes, a gente vê que pelo menos um dos dois não tem self. São pais que cumprem a tarefa, são boas pessoas, que fazem tudo o que têm feito, mas a coisa não reverbera no coração. Então os filhos falam, meus pais estão mais preocupados com o que eu pareço do que o que eu sou.
Então, isso é muito comum. Eu sempre proponho aos pais esse aspecto: se interesse pelo que seu filho se interessa, dê atenção concentrada. Eu vejo assim que muitas pessoas dependentes se recuperam em comunidades religiosas. Por quê? Porque lá eles são objetos da atenção concentrada. Né? A atenção concentrada é o grande remédio. Quando eu penso sobre o que a pessoa me diz, quando eu presto atenção nela, quando eu a valido. E esses pais não fizeram isso, e aqui eu tenho muito cuidado. Não sou crítico com eles, não os censuro, porque eles não fizeram porque não sabiam. Não é? Então nós não podemos ser críticos jogando culpa nas pessoas, mas podemos ensinar, compartilhar responsabilidades. É diferente. Sim. Né? Perfeito. E o senhor vê diferenças entre filhos criados com pais casados e se mantiveram juntos, até pelo menos 20 anos, né? Que considero 21 anos, aí até o final da adolescência, com pais que se separaram nesse percurso, ou também se separaram quando na infância, ou depois, quando eram mais velhos? Eu acho que a gente tem que olhar mais a fundo nisso. Às vezes o casal que fica junto é tão agressivo, tão hostil, com tanto ódio no ambiente, que a separação acaba sendo um alívio, inclusive, para os filhos. Sim. Então, não é só a separação, é o que acontece antes e depois da separação. Que casais que se separam, que ficam tentando destruir a imagem do outro, tentando se unir, usar o filho como um aliado para diminuir o outro. Então, essa guerra esquarteja a criança. É um cabo de guerra, um puxa pela cabeça, outro puxa pelo pé. Isso é destrutivo. Eu vejo muitos casais que se separam e são maduros na separação. Compartilham bem os filhos, têm as diferenças, constroem novas famílias e têm relações boas. Então a questão não está no quê, está no como se faz. Não é? Há 30 anos atrás, uma criança em sala de aula era a única ou duas que eram de filhos de pais separados. Hoje é a maioria. Né? Deixou de ser um grande problema. O problema é o como acontece. O ambiente familiar é muito mais. Vai passar só daqui 3 meses. Não, um mês e meio. Sabe por quê? Porque eu tenho um projeto que eu faço há 25 anos chamado Cine Debate, que eu fazia na Associação Paulista de Medicina. Era um sucesso, todo mês. E aí eu passei a fazer no meu Instagram. E no dia 6 de agora... De junho? Eu vou fazer um filme chamado Kramer versus Kramer, que é exatamente um casal brigando pela posse do filho. Então, pro pessoal, então já está lá na sua página. Quando esse podcast for pro ar, já vai estar na sua página. Mas só que o podcast vai ser depois. Vai ser depois. Vocês vão editar isso aqui, né? Sim. Então, tá. Mas é uma pena que eu faço esse debate, é interessante, eu debater esse assunto. Mas ele fica lá, aí depois dá para assistir. No YouTube, então, quando sair o episódio, aí já vai dar pro pessoal ir lá ver. Sim. Legal. E a alienação, né? Parental, como que resolve aí? Porque se aconteceu, né? A mãe, ela não falava do pai, tem casos até que eu já atendi, né? Da mãe realmente incutir na criança de que o pai abusou dela e que não abusou. Né? Sim. E aí a criança cresce com isso e depois chega e fala, nossa, não era verdade. Como mudar o pensamento, como fazer com que não seja realmente tão dolorido, né, para a pessoa que realmente está aí mais velha? Eu acredito que, eu não sei se a gente consegue fazer menos dolorido, mas o que a gente pode fazer é que ela aprenda com essa dor. Né? A dor já foi, né? É uma decepção porque a criança perdeu o casal e perdeu o pai e perdeu a mãe. Só ele teve 3 lutos aí. Né? E se queira ou não queira que perder a mãe, o valor da mãe, né, é uma das piores perdas que tem. Eventualmente, a perda física ela é triste, mas a perda em vida é muito pior. Eu já vi de pessoas assim, olha, eu reclamei com minha mãe que o namorado dela abusava de mim, e minha mãe não deu a mínima importância. Ela tinha mais raiva da mãe, por isso, do que do cara que abusou. Sim, claro. Né?
E às vezes depois acaba repetindo, né? Porque como o senhor falou, se não mudar isso dentro de si, acaba fazendo o mesmo depois quando tiver um filho, né? Sim, exatamente. A nossa tendência, a neurociência mostra, é repetir padrões. Né? Então você repete padrões. Então esse risco existe. Né? Sim, com certeza. Mas você vê como é importante a escuta, né? A escuta é pensar sobre... Se a minha filha me disse que algo está acontecendo, eu preciso pelo menos ouvir. Eu posso até dizer, filho, olha... Eu sei que isso aconteceu, eu não sei o que eu faço, mas nós dependemos financeiramente da ajuda dele, não sei, sei lá, mas vai conversar, né? Vai conversar e vai buscar saída. Considerar, né? Mesmo que ela fala, né? Então... E se o senhor fosse dar assim uma orientação de algo que os pais consigam fazer para influenciar positivamente a vida dos filhos para sempre mesmo? Olha, façam isso porque vai ser muito bom e os seus filhos sempre vão lembrar e ter esse crescimento mesmo. Eu acho que a verdadeira educação, o verdadeiro valor e os vínculos vêm muito mais pela brincadeira, pela forma com que as pessoas se divertem, do que pela forma que elas dão ordens. Então, os pais devem brincar muito com os filhos, mas não como uma tarefa de brincar. É ter o prazer de brincar, é ter a alegria de estar junto. Isso fica para o resto da vida. Eu lembro que um dia um dos meus filhos falou assim, quando meus filhos tinham lá uns 7, 8, 9, 10 anos, eu peguei uma sexta-feira à tarde e fui mostrar para eles o centro da cidade de São Paulo. Aí eu passei em algumas lojas que existiam, que eu fazia compra quando era pequeno. Quando era jovem, ia começar as aulas, a gente ia fazer compra de material escolar lá no centro. Passei na rua São Bento, Rua Direita. Isso, meus filhos têm 40 e poucos anos, foi há 40 anos atrás, quando ir para o centro ainda dava. Né? Então fui lá com meus filhos mostrar. Aí chegou um dia, faz o quê? Uns 10 anos, um filho falou, sabe que o dia mais gostoso da minha vida foi aquele dia? Né? Que eu fui mostrar a história, o que eu vivi. Né? Então isso não tem preço. Eu lembro que eu jogava bola com meus filhos, jogava taco, né? Era tão divertido, tão gostoso, isso fica na memória. As pessoas dizem, eu ouço de pessoas isso, né? Então a gente educa mais, porque você passa valor quando brinca, você passa valor quando joga, né? Então se educa mais se divertindo e brincando do que dando ordens, né? E tem uma sutileza aqui também que eu posso fazer o seguinte: eu posso falar para vocês alguma coisa, eu posso falar com vocês alguma coisa. Você não tem que ficar falando para os filhos, você precisa falar com os filhos. Isso faz toda a diferença. Que é uma conversa, né? Falar com, né? Falar para, né? Falar com. E aquela fase que acho que é o maior medo assim, da criação, que é a adolescência. Então tá tudo bem, você tem um vínculo maravilhoso, são amigos, tudo, e de repente, por questões hormonais, a criança começa a ficar esquisita, não começa a brigar com você. Dessa fase é muito interessante, porque o adolescente precisa, de alguma forma, destruir a imagem idealizada dos pais, né? Que os pais o pai era o herói, resolvia tudo, a mãe era uma santa, não sei o que lá, e o filho descobre que nem o pai é herói, nem a mãe é santa. Aí o cara precisa destruir essa imagem deles. E aí, dependendo da saúde do pai e da mãe, ou seja, eu tenho que entender que esses caras estão me contestando, estão dizendo que eu não entendo nada de nada, porque é uma fase. Porque se eu, como pai, me defendo dizendo, não, eu sei sim, aí eu destruo os caras, não foi bom. Então eu preciso ter uma maturidade de entender que durante a adolescência as crianças estão confrontando as crenças que criaram na infância para consolidar ou duvidar. E estão destruindo a imagem idealizada dos pais. Para quê? Para que eles se tornem adultos, tão adultos quanto os pais. Né? Então, nessa fase, é muito importante que eu entenda isso. Agora, a vida tem que ser vista como um filme, que eu falei. Não há uma mudança brusca na história se o filme é bem construído. Agora, se é uma sequência de slides, eu só percebo meu filho quando ele está adolescente, eu não criei vínculo antes. Aí então a coisa fica mais difícil. Recuperar lá, né? Mas de qualquer forma, entender, por exemplo, o jovem adolescente tem vergonha dos pais, de todos os pais. Pai, me deixa na esquina, não vai até a porta da festa. Eu lembro que meus filhos reclamam comigo que teve uma época
que eu fiz um cálculo na minha vida, racionalidade, né? Fiz um cálculo assim, o seguro de um carro zero custava o mesmo que um Landau velho. Aí eu comprava um Landau velho, ficava com ele 2, 3 anos e deixava um carro bom para viajar e o Landau para trabalhar. Aí um dia eu fui buscar meus filhos na escola e o Landau me quebra na porta da escola. Eles queriam sumir. Pronto, eles queriam sumir. Sumir, né? Tá, eu tive que entrar embaixo do carro, arrumar. E eles diziam lá, pô, passamos uma vergonha. Só que conversando depois, eles foram perceber o seguinte: os amigos, na verdade, morreram de inveja do pai ter um carro velho. Mas eles tinham vergonha. Sim. Né? Então, são coisas da vida assim. Então, na adolescência, os filhos têm vergonha dos pais. Sim. É normal. E agora tem pais que fazem coisas para dar vergonha mesmo, né? E outros pais que não, mas... Deu uma exagerada e às vezes sem querer. E falando, né, disso que você citou do carro, sobre dinheiro, como fazer com que a criança entenda o valor? Porque é algo importante, né? O valor do trabalho, de ser útil, de ganhar seu próprio dinheiro. É interessante, eu lembro quando... Eu tenho um grande amigo clínico, professor da Santa Casa, um cara extraordinário, e a gente conversava muito, né, porque trabalhava no hospital juntos, e ele trabalhava muito, e um dia ele falou, o filho devia ter 5, 6 anos, ele falou, não, eu tenho que trabalhar para trazer dinheiro para casa. Aí o filho tinha uma carteirinha e falou, pai, eu tenho, se quiser eu dou dinheiro para você não ir. Ele queria que o pai ficasse junto, né? Então essa história marcou minha vida, essa experiência da criança. Mas o dinheiro é interessante, porque, por exemplo, o filho pede um dinheiro e fala, não tenho dinheiro para isso, meia hora depois eu compro uma outra coisa. Então os pais têm que ter assim, não tenho dinheiro disponível para isso, né? Ou nesse momento eu não posso gastar com isso, porque eu tenho que gastar com outra coisa. Você vê que é aprofundar a comunicação, né? Porque a criança vai entendendo, porque a criança está observando o tempo todo. Então o pai fala que não tem dinheiro, mas compra uma garrafa de uísque, né? Então a pessoa tem que entender, eu não tenho dinheiro para isso agora. E aí a criança vai entendendo essa particularidade. E é bom dar para a criança aos poucos a responsabilidade dela cuidar do que tem. É importante isso, ela vai desenvolvendo essa habilidade. Né? Tipo mesada mesmo? Mesada é uma alternativa razoável. Na né? nossa época era mesada. Então, mas a mesada é uma atitude razoável, mas de qualquer forma você entende o seguinte, não é dar só a mesada, você tem que dar a mesada, mas você tem que ter um contexto, por isso que eu falo do filme. Né? Porque às vezes você dá uma mesada e fala assim, estou te dando assim, mas assim, o subtexto assim, eu estou te dando, mas tenho certeza que você vai pedir mais depois. Induz a pessoa a isso. Né? Então assim, você precisa trabalhar o como fazer isso. Né? E a mesada eu acho que é uma boa alternativa. Né? Então, ou eventualmente dar um cartão para a pessoa, sabendo, tudo isso tem um enredo. Né? A minha irmã tem 2 filhos de 7 e 8 anos. E aí agora ela fez ela pegou aí de algum lugar, fez uma tabela lá de pontos e começaram a dar uma mesadinha para eles levarem na escola, mas aí se faz alguma coisa errada, perde um ponto, aí vai acumulando os pontos no final. Eles perdem dinheiro ou ganham. Essa é a teoria comportamental, né? Isso funciona se há vínculo. Isso é importante entender. Se há vínculo, o limite é internalizado quase que automaticamente. É isso que é importante. Né? Então, aprimorar a linguagem. Eu costumo dizer que terapia é uma forma da gente aprofundar um texto. Eu posso dizer assim, eu não gosto do meu pai. Assim, eu não gosto do meu pai quando ele é agressivo. Ou não gosto do meu pai quando ele faz isso aí. Você vai aprofundando o texto, né? E com isso você chega a uma especificidade, a uma questão de resolução de problema. Então essa questão do dinheiro, como eu falei, não tenho dinheiro para isso agora. Você vai ensinando que dinheiro existe um destino, né? Eu tenho dinheiro para pagar a escola, para pagar tais contas, e quando sobra eu posso fazer um abuso aqui ou outro. Se a criança entende isso, naturalmente ela vai internalizar. Se ela não entende isso, ela vai ficar com rebeldia dos pais, e se os pais, tudo que você fala muito, que você não quer que aconteça, está induzindo a acontecer. Sim. E esses pais que têm muita condição e aí acabam dando muita coisa, porque eles né? Então acaba dando, aí festa, dá milhões de presentes, e a criança cresce assim,
recebendo Teria muita algum coisa prejuízo, física. Mas aí que tá. Muitas vezes se dá isso por uma compensação. Por exemplo, vamos dizer, teve uma época assim, os filhos têm problema porque as mães trabalham fora. Eu ouvi isso milhares de vezes. Ainda mais no começo da mudança disso, ofendia o machismo, então tinha essa manipulação toda. O filho tem problema que a mãe trabalha fora? Pode ter. Sabe por quê? Não porque a mãe trabalha fora. É porque ela se sente culpada de trabalhar fora, e ela se sente porque não deu atenção para o filho, então ela volta com um presentinho. Ela cria na criança a sensação que ela lhe deve. E essa criança vai explorá-la. Então muitos pais dão um monte de coisas dessa para mostrar para os amigos que tem êxito. Para compensar o que não deu para o filho de afeto. Sim. Isso vai ser mais um problema. Ok? Mais um problema. Porque no fundo é a falta do vínculo, né? É a falta do vínculo. Do mesmo jeito. Então, se não tem o vínculo, tudo isso pode fazer mais mal do que bem. Sim. E o senhor falou, né? Às vezes o pai não deu para a criança, aí vai lá e compra uma garrafa de uísque. O que o senhor acha de pais beberem na frente dos filhos? Olha, eu acho que esse exemplo de não fazer as coisas não funciona. Porque as pessoas não desenvolvem o efeito vacina. Eu entendo que os pais devem beber na frente dos filhos, conversar com os filhos e saber com que eles aprendam a lidar com o álcool. Está acontecendo isso agora com a internet. Tem pessoas dizendo, campanha 0 a 5 anos sem tela. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Se você poupa a pessoa de experiências e os outros têm, essa criança vai crescer alienada, boba, vai ser objeto de bullying porque não tem experiência. É preciso aprender o efeito vacina, conviver com os perigos e saber como lidar com eles. Ok? Isso é muito importante. Então, os irmãos Grimm, nos anos 800, lançaram aquela história da Bela Adormecida. Que a bruxa disse que se ela pusesse a mão num fuso, não sei o que lá, e morreria, dormiria, foi protegida, ficou na torre isolada até 16 anos. Aos 16 anos ela viu o fuso que ela fez. Foi, enfiar o dedo. Enfiou o dedo. Já naquela época, os irmãos Grimm já mostraram que essa coisa de impedir o contato com os perigos não protege. Nós precisamos ter contato com as bactérias, com os vírus, para defendermos o organismo, desenvolver defesas. Se você poupa disso, não desenvolve defesa. Então são os perigos da vida, é conhecer gente ruim, conhecer pessoas mal intencionadas e saber se defender. Então, ao invés de tentar limitar as telas, acho que é aumentar as atividades que não contêm tela, aumentar o vínculo, a conversa, a brincadeira, né? Ou ensinar como lidar, né? Olha, vamos conversar sobre tela, não é? Vamos saber como é que é isso. Sim. Porque essa questão, por exemplo, a grande maioria dos dependentes de droga que eu conheço graves foram educados nesse modelo. Pais que dão exemplo o tempo todo. Não faço isso. Não, porque não tem selfie. Né? Tem que tudo ser conversado, esclarecido, né? Sim. E aí, o senhor acabou de falar também dos amizades, pessoas, né, que se conhecem. Como fazer para conhecer com quem que teu filho anda? Tem a conversa, né? O que eu vi em casa, assim, que o momento da refeição era o momento mais importante. E hoje, né, eu falo da família, eu acho que é muito importante, porque era o momento que eu contava da escola, o que tinha acontecido. Se junta todo mundo, né? E aí a minha mãe, né, meus pais acabavam sabendo com quem que eu estava andando. E sabiam, né, com esse vale a pena, ia me direcionando. Acha legal isso? Como que direciona, assim? Eu acho que é o diálogo, é conversar. E é importante, quando se fala em diálogo, muita gente diz, tem que dialogar, tem que dialogar. O que é diálogo? Diálogo parte da premissa que eu posso mudar de opinião te ouvindo. Eu posso aprender com meu filho. Ok? Não sou eu que vou ensinar a mudar a cabeça dele. Então o diálogo é a coisa que essa permeabilidade, acreditar na possibilidade de eu mudar de opinião ouvindo o outro. Porque se o diálogo for só para eu convencer o outro,
Não é funciona. Né? Então, o diálogo em casa é conhecer. Por isso que eu falo da importância do filme. Uma cena prepara a outra. Se eu digo uma coisa para o meu pai e minha mãe, vamos imaginar que eu tenho um pai que tudo ele fica bravo e minha mãe tudo desmaia, eu decido, não falo mais nada em casa. Né? Sim. Ok, acabou o diálogo. Sim. Essa criança não vai falar. Né? E aí desanda. Então é importante saber lidar. Por isso que eu falo que a essência é conhecer. E de repente eu vou conhecer no meu filho coisas que eu não gosto. Né? Coisas que ferem os meus preconceitos ou os meus conceitos. E aí nós vamos ter que lidar com isso. Né? Então, conhecer. E como assim? Como que o filho vai conhecer as pessoas? Conhecendo mais os seus pais. Sendo mais conhecido pelos seus pais. Né? O filho vai sentindo também, né? Onde ele vai ser hoje a gente vê na internet um monte de influencers. Já reparou no quantos influencers se suicidam? Muito. Morrem de droga, de overdose, de diabo? Tem muita influência. Você tem como acabar com isso? Não tem. Mas você tem como ensinar seus filhos a serem menos influenciados. Né? Que eu chamo de efeito vacina, a resiliência contra os perigos da vida. Eu já atendo alguns influencers e assim, eles têm depressões graves, transtornos de personalidade graves. Por que o senhor acha que isso acontece? As pessoas que influenciam, que estão ali, será que é pela exposição, por querer sempre ser melhor, validação, melhor, mais bonito? É uma busca de validação, né? Pelo comportamento. Todos nós temos a necessidade de sermos reconhecidos. Se eu não sou reconhecido por coisa boa, eu sou por coisa ruim, mas eu serei reconhecido. Né? Então, se lhe falta, para a criança falta um reconhecimento natural, ela vai desenvolver comportamentos para serem reconhecidos. Então, essas pessoas geralmente são muito narcisistas porque lhes faltou reconhecimento. E então vão achar meios de ter essa atenção, né? E vão manipular de tudo que é jeito. Depois desenvolve um vazio. Né? E esse vazio não sacia com essa admiração. Porque não é um vínculo real, né? Admiração é tão ruim ou pior que cocaína. Quando você fica viciado em ser admirado, você faz qualquer coisa para ser admirado. Você é capaz de correr riscos incalculáveis para ser admirado. Então nós temos que ajudar as pessoas que a admiração é importante, mas você tem que criar consistência e vínculo. Né? Que a admiração vazia é uma forma de não ser. Você desenvolve a habilidade de se adaptar à expectativa dos outros, você deixa de ser você, se distancia de você, está sempre fugindo da sua essência e vai se dar mal. Felicidade é arte do encontro, embora já tanto encontro da vida. Se eu fujo de mim, eu nunca vou ser feliz. Eu posso parecer feliz. Então, a felicidade de ser pleno e ter uma família, né, feliz seria realmente você se conhecer para passar o que você tem de mais especial, de princípios e valores, para o outro. E conhecer o outro, né? Se conhecer. Eu acho que a grande solução está na simplicidade. Né? Ser você. Né? A autoestima, por exemplo, muitas pessoas pensam que a autoestima é assim, estou com o carro do ano, estou com o cabelo da moda, com a camisa da marca tal, estou com um namorado assim, a namorada assim. Isso é para os outros. Autoestima é um direito que até a pessoa que é imperfeita fisicamente tem direito. Então, autoestima é resultado do encontro entre o que eu espero de mim e o que eu obtenho. Então, eu vejo, por exemplo, mulheres que têm uma estrutura física que jamais serão magras, elas têm direito à autoestima, mesmo sendo gordinhas. Elas têm direito a amar e serem amadas. Entendeu? Isso é importante. Agora a gente fica criando um modelo de transformar a pessoa naquilo que ela não pode ser. Ela vai fracassar fatalmente e vai acabar com a autoestima. A autoestima é um direito de todos. Uma pessoa mais baixa, que teoricamente na nossa educação, o cara é alto. Como se alto fosse melhor que o baixo. Isso é uma besteira. Assim,
O baixo tem todo o direito a ter autoestima quanto o alto. Claro. Né? O careca tem todo o direito a ter que o cabeludo. Isso é secundário. Entendeu? Secundário. Claro. Vimer, muito bom, né? A gente está já passando o nosso tempo. A gente sempre faz uma pergunta aqui, o que o senhor, uma mensagem final, assim, nesse contexto de criação dos filhos, tudo, na sua experiência, como que os pais, então, podem fazer para levar uma vida mais leve? Se levar essa criação de uma forma mais leve? É preciso pegar todas as informações disponíveis hoje, são muitas, como um direito e não como uma obrigação. Não é? Você pode viver uma boa relação pais-filhos, não tem que viver uma relação boa pais-filhos. Acho que essa é a mensagem. E nós temos a outra pergunta também, né? Que é o nome do nosso podcast, o que elas querem. Né? Eu acho que nesse contexto da nossa conversa é mais assim, o que as crianças, né, com os pais, o que elas desejam realmente dos pais? Olha, as pessoas querem se sentir amadas, se sentir validadas. O que elas querem, o que as mulheres querem, o que os homens querem, na essência é isso. Mas aqui essa pergunta abre uma outra conversa muito longa, que é a diferença entre saber o que quer. Existe o querer que é intrínseco meu. Aquilo que eu quero realmente eu vou conseguir. Existe o querer reativo, que a sociedade estimula muito. Eu quero para mostrar para os outros. Eu quero para competir com o meu vizinho. A propaganda explora muito isso. Então é o seguinte, identifique o que você realmente quer, porque aquilo que você realmente quer você consegue. Agora, o querer reativo não vale a pena. Perfeito, muito Nossa, bom. Amamos Foi muito boa a conversa, Vimer. Acho que tem muito mais assim para nós conversarmos, né? A nossa área, a psiquiatria é muito vasta e o senhor já passou por tantas áreas, né? Que é especialista em tantas coisas e já conversou com tantas pessoas, então para nós é um privilégio ter te recebido aqui. Sim, muito obrigada. Bom. Obrigada, Vimer. Beleza, uma satisfação, gostei bastante de falar com vocês. Né, nós vamos deixar. A gente vai deixar os seus contatos também na legenda. Que o Vimer trouxe, ó, tem vários livros dele, né? Filhos Saudáveis, O Erro. O Erro Nosso de Cada Dia. Ciúme entre amor e a loucura. O senhor fala bastante de relacionamentos também, né? E agressões silenciosas, o contágio pela comunicação. Depois nós vamos mostrar todos aqui, vamos passar aí na tela para vocês verem e procurarem, porque com certeza são livros muito especiais, né? Um trabalho muito incrível que o senhor estão disponíveis na livraria da Universidade de Paz. Entra no site da Universidade de Paz, clica lá e... Só que estão disponíveis mais em e-book, em português e inglês, mas em e-book. E-book, tá ótimo. Mas já é prático. A gente deixa o link então da Universidade dos Pais. E muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Só passa o contato onde te encontrar. Tem o site, o Instagram. Universidade de Paz, né, Instagram e site. E o meu Instagram, que é Vimer Botura Júnior Psiquiatra. E atende psicoterapia. Atende psicoterapia e psiquiatria clínica. Mais psicoterapia, mas outra psiquiatria clínica também. E o consultório aqui em São Paulo mesmo, aqui pertinho do Ibirapuera. Ótimo. Aqui perto. Então tá isso. Bom. Obrigada, gente. Então compartilha esse episódio que está super importante, cheio de explicações aí para como lidar com os filhos. Sim. Né? Como melhorar isso, o vínculo, né, que é a raiz aí que a gente percebeu, que melhora realmente a criação dos filhos, torna tudo mais leve, mais fácil. Então manda aí para os pais de primeira viagem, quem está tendo dificuldade aí, ou com os filhos adolescentes, encaminha, sigam aí e se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu. Obrigada. E obrigada pro Power Focus, quase esquece, que são nossos parceiros aí. Café, tem a versão com cacau, ingredientes limpos, bem clean. Quem não experimentou, vale a pena. Até a próxima. Tchau.